ponto de encontro. Quando nasce um bebê, nascem também as expectativas de que a criança seja saudável e tenha um desenvolvimento e um crescimento normal. Mas, infelizmente, alguns pais são surpreendidos com o diagnóstico da cardiopatia congênita, uma anomalia que causa malformação no coração. Essa doença é mais comum do que a síndrome de Down, mas, infelizmente, muita gente não conhece sobre ela. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto. E para falar com a gente, estão aqui no estúdio hoje a Karina Rossato, que é representante da Associação Pequenos Corações de São Paulo, e também o Dr. Fernando Antoniali. Ele é cirurgião cardíaco do Hospital da PUC e também responsável pelo setor de cirurgia cardíaca pediátrica também do Hospital da PUC. Dr. Fernando, Karina, obrigada pela presença hoje aqui no estúdio. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos só conferir alguns dados estatísticos sobre a cardiopatia no Brasil. Veja só. 1 a cada 100 bebês nascidos no Brasil tem problema no coração. Isso representa cerca de 28 mil crianças por ano que vão precisar de algum acompanhamento médico específico durante a infância e talvez pela vida toda. 80% desses recém-nascidos precisam de cirurgia, mas cerca de 18 mil deles não recebem tratamento adequado. Doutor Fernando, a gente viu aí alguns dados, são até um pouco assustadores sobre a cardiopatia. Muita gente desconhece essa doença, mas ela é bem incidente aqui no Brasil. Eu queria que o senhor explicasse o que é exatamente a cardiopatia congênita. A gente considera a cardiopatia congênita toda vez que uma criança nasce com um problema no coração, que muitas vezes é um tratamento cirúrgico. Como foi mostrado, 80% dos casos precisam de ser realizado cirurgia. A gente tem situações onde tem câmaras cardíacas mal formadas, ou seja, o átrio ou o ventrículo, que são partes do coração, não são bem formados. Existem as comunicações entre os lados, às vezes você tem uma comunicação entre os dois átrios, entre os dois ventrículos, que também muitas vezes precisam de cirurgia. E geralmente problemas valvares também, problemas nas válvulas cardíacas, que já nascem com um defeito, precisando então de algum tratamento. E quando a criança ela tem esse diagnóstico, como que ele funciona? É possível detectar isso ainda durante a gestação ou só depois do nascimento do bebê? É possível se detectar durante a gestação, que é o que a gente chama de ecocardiograma fetal. É um exame que ele não é feito em todas as gestações, mas se existe uma dúvida em relação ao formato do coração, se o coração está com as câmaras bem formadas, se não existe nenhuma alteração nos vasos cardíacos, que é outro lugar também que pode ter alteração, se existem essas suspeitas, o ecocardiograma fetal ele pode dar o diagnóstico intraútero. Quando esse diagnóstico não é feito intraútero, após o nascimento existe um ecocardiograma também, que é feito da mesma forma que o ecocardiograma fetal, só que daí, é claro, na criança, e você consegue então definir o diagnóstico perfeito. E Karina, inclusive quando se tem esse diagnóstico, imagino que para a mãe, para os familiares, é uma surpresa não tão agradável, Digamos muito pelo contrário. Que é desesperador. Né? E você, como trabalha na Associação Pequenos Corações, que inclusive é uma entidade de referência em informações e também orientações da família, queria que você explicasse um pouco como que é o trabalho dessa associação, justamente no sentido de orientar as pessoas quando elas recebem, infelizmente, aí essa notícia. Então, Malu, para nós, a Pequenos Corações, a gente abrange justamente nessa fase do diagnóstico. A família recebeu o diagnóstico da criança, seja intraútero, seja depois que nasceu, seja depois de uma determinada idade, que às vezes nem sempre diagnostica quando a criança é um bebê, às vezes vai descobrir que a criança é com 2, 3, 4, 5, enfim. E essas famílias chegam para nós desesperadas. O que eu vou fazer? Porque é só comigo? É só eu que, porque até então ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar que uma criança, um bebê nasce com uma formação cardíaca. Geralmente as pessoas associam problemas do coração com pessoas da terceira idade. E não é bem assim, né? O universo é muito grande. Então essas famílias chegam para nós desesperadas, sem norte, sem rumo, sem nada. E a gente acolhe, primeiramente, você não está sozinho. Né? A gente usa muito isso. A Pequenos Corações é uma família, onde a gente acolhe as familiares, as crianças, e damos a direção. Olha, tal lugar é o melhor, é o centro de referência para essa cardiopatia. Geralmente a gente encaminha para São Paulo, que é onde tem os maiores centros de referência, onde tem a nossa casa de apoio também, onde essas mães ficam hospedadas conosco, às vezes meses, tem mães que ficam anos, porque enquanto a criança está em tratamento no hospital, a mãe fica com a gente. E muitas delas vêm de todo, quer dizer, na verdade, vêm de todo lugar do Brasil. Então elas não têm como ficar indo e voltando para suas casas. Então elas ficam ali com a gente, onde elas se sentem realmente na casa delas, como a gente fala, uma família mesmo.
E doutor, depois que a mãe recebe essa orientação, a informação do diagnóstico, como que se inicia o tratamento dessa criança? É só depois que ela nasce ou enquanto a criança ainda está sendo gestada, também é possível fazer alguma intervenção cirúrgica? Existem algumas situações onde se pode discutir alguma intervenção que a gente chama de intervenção intraútero. Mas são poucos casos, na verdade casos muito selecionados, os resultados ainda não são favoráveis, isso não só no Brasil, mas também fora do país. Então a grande maioria acaba sendo tratada após o nascimento. A gente sabe que a cidade de São Paulo hoje acaba recebendo muitas crianças porque é um grande centro, tem muitos serviços bons lá, mas felizmente aqui em Campinas a gente também já está conseguindo resolver a maioria das cardiopatias congênitas. Eu acho que ainda um ou outro caso que acaba sendo encaminhado para São Paulo, mas a grande maioria fica por aqui. E a gente tem uma situação que é uma situação muito como a Karina colocou. É importante a gente apoiar a família para que ela entenda que a cardiopatia congênita ela tem tratamento, né? Quando o diagnóstico é feito intraútero, acaba mudando um pouco, como a Karina colocou, a situação relacionada à gravidez. O que a gente considera gravidez não é doença, né? Gravidez é festa, é o momento onde a criança vai nascer, que está o pai, a mãe, os avós esperando. Mas quando você tem um diagnóstico intraútero de que aquela criança tem um problema no coração, isso se transforma num problema. Quando ela nascer, ela vai ter que ser tratada, aonde ela vai ser tratada, quais são as chances dela sobreviver, em que momento vai ser a cirurgia. Isso tudo é passado para a gestante para prepará-la para que ela possa, após o nascimento, após o parto, seja uma cesárea, um parto normal, que possa ser então feito o melhor tratamento possível para a criança. E quando ela recebe esse diagnóstico, a gestação ela passa a ter um cuidado diferente ou é uma gestação normal, doutor? Eu considero que ela deve ter um cuidado diferente no aspecto de que quando a criança for nascer, ela precisa nascer num hospital que tenha recursos para cuidar dessa criança. Então, a mãe tem que estar próxima de locais que tenham essa possibilidade de cuidado no momento onde está próximo do parto. Então, não dá para ser uma gestação que, de repente, pode nascer em qualquer lugar, em qualquer cidade. Além disso, é importante que a mãe leve a gestação até o final. Uma criança que tem uma cardiopatia congênita e que nasce prematura, ela tem dois problemas. Ela tem a prematuridade e a cardiopatia congênita. Então é uma mãe que precisa fazer mais repouso, uma mãe que precisa fazer um segmento bem adequado, ela não pode ter nenhuma infecção também, o tratamento tem que ser adequado nesse aspecto, ou seja, associar problemas a mais para essa criança, além da cardiopatia congênita, sem dúvida nenhuma que é muito ruim. Inclusive a nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer o Breno. O Breno hoje tem 6 anos, mas nasceu com um problema no coração. Acompanhe só na reportagem. Chayenne realizou todos os exames necessários durante a gravidez e teve uma gestação muito tranquila e sem complicações. Porém, assim que o Breno nasceu, a professora levou um susto. Depois de meia hora ele ficou roxo, inteirinho roxo, e os médicos viram que tinha algum problema ali. Não sabiam ao início se era coração ou pulmão, mas eles sabiam que tinha algum problema e ele foi entubado. O menino foi diagnosticado com cardiopatia congênita grave e precisou ser operado com poucos dias de vida. Chayenne ficou então diante de uma doença desconhecida e de um tratamento longo e complicado. Foi todo um cuidado, depois da cirurgia. Ele veio daqui de Campinas para São Paulo com uma infecção de um dia que ele ficou na UTI. Então isso também atrasou a própria cirurgia, daí tem todo um pós-operatório um pouco mais delicado, sendo um recém-nascido. Então ele ficou um bom tempo na UTI de lá para depois ir para o quarto e todo um acompanhamento até eles fazem com as mães para a gente tá pegando mais ou menos o esquema em casa, para ter uma continuidade em casa. Hoje o Breno faz um acompanhamento médico anual. E da fase difícil ficou apenas uma marquinha, a da vitória. Com 6 anos, o pequeno é uma criança ativa e leva uma vida normal. Inteligente e curioso, pode não entender ao certo o que aconteceu, mas aproveita cada momento entre mãe e filho de forma única e especial. Já te disse que eu te amo hoje? Já. Já? E você? Já. Já? Será? Não lembro. Te amo. Eu encaro como um milagre. Eu dou bom dia para um milagre todo dia. E como mãe,
há uma satisfação, uma gratidão enorme a Deus e a todos os profissionais envolvidos, a família que apoia, aos amigos também. A gente fica até emotiva, se emociona muito, porque remete ao passado e sabe como é e como foi a luta. E o que eu mais desejo hoje é que as famílias que passam por isso hoje tenham a oportunidade que eu tenho de ter o Breno todo dia. Aquilo que eu falei, de dar bom dia para um milagre todo dia. Karina, a gente viu aí a história de uma mãe, você também passou por essa experiência, né? O seu filho também teve cardiopatia, é isso? Isso mesmo. O meu filho nasceu em 2011 com uma hipoplasia do coração esquerdo, né, que é a cardiopatia mais grave que se tem. Né, na época, não sei, doutor, se ainda permanece essa estatística, mas a cardiopediatra que nos atendeu, ela falou que a chance dele de sobrevivência era de 30%. Né? E eu descobri intraútero, eu tive essa oportunidade, coisa que essa mãe não teve, mas eu tive essa oportunidade de descobrir na gestação, através de um ultrassom morfológico que se faz por volta das 20 semanas de gestação. Né, foi onde eu achei a Pequenos Corações, foi a Márcia Adriana, que é a nossa presidente, que me orientou, que me deu um norte, porque como eu disse, eu estava sem rumo, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que fazer, eu só sabia que ele não poderia nascer em Indaiatuba, onde eu moro, em lugar nenhum, ele tinha que nascer, não sei a diferença, e seria esse lugar São Paulo na época, né, foi em 2011. Só que eu fiz planos, mas Deus fez outros, né? Por mais que eu consegui chegar em São Paulo, mas meu filho nasceu prematuro, que é o que o Dr. Fernando falou, ele teve 2 problemas, então ele nasceu de 32 semanas em Indaiatuba, que infelizmente não é um local ideal para uma criança nascer, ainda mais com um cardiopata prematuro, uma prematuridade extrema. E aí ele lutou bravamente por 34 horas e 22 minutos. Nesse caso dessa doença, especificamente dessa cardiopatia, doutor, ela é mais grave porque... Ela é mais grave. A hipoplasia do ventrículo esquerdo, a hipoplasia do coração esquerdo, existe até um termo que se costuma usar, que é a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. É uma situação onde, infelizmente, a câmara mais importante do coração, a parte mais importante do coração, que é o ventrículo esquerdo, ele é mal formado, ele é muito pequeno, e aí é o termo hipoplasia, ele é hipoplásico, pequeno, e não consegue bombear o sangue para esse corpo. Então, são necessárias sequências de cirurgias, não é apenas uma. Geralmente se faz uma ainda no período neonatal e depois aos 6 meses, depois aos 3 anos, pelo menos 3 cirurgias, para que a gente possa deixar o coração da criança um pouco mais próximo do que seria um coração normal. Mas ele está muito distante de um coração normal. Na verdade, quem bombeia o sangue acaba sendo o coração do lado direito, o ventrículo direito, e que é um coração, que é uma parte do coração que não é bem formada para isso. E infelizmente a criança ela fica numa situação onde todo o sangue que está voltando do corpo vai direto para o pulmão sem passar pelo coração. No nosso caso, num coração normal, primeiro o sangue chega no coração, é bombeado para o pulmão, ele é oxigenado e depois ele é bombeado para todo o corpo. Quando a gente tem uma situação de hipoplasia de ventrículo esquerdo, a gente precisa então que o coração só bombeie sangue para o corpo. O sangue vai ter que ir direto para o pulmão. E para a gente chegar nesse estágio, geralmente no 4º, 5º ano de vida, é necessário uma sequência de cirurgias e que em todo momento vai ter risco. No caso do Breno, ele está bem, está saudável, e uma das preocupações das mães é realmente essa, né? Depois que a criança é diagnosticada com um quadro de cardiopatia, se ela vai ter uma infância normal, um crescimento normal. Isso, a gente viu no caso do Breno, isso é possível, mas isso vale para todo tipo de cardiopatia, doutor, ou também depende aí da gravidade? Sim, depende da gravidade. Eu acho que se a criança é muito grave, existe uma coisa que a gente tem que discutir, que é a questão do prognóstico, né? Até quando que essa criança vai com esse coração com um problema complexo? Às vezes é necessário se pensar num transplante cardíaco. Então, em alguns momentos, quando o coração não está dando mais conta, a gente precisa pensar, sem dúvida nenhuma, em trocar esse coração. E muitas vezes os pais chegam para a gente com essa solicitação, doutor, faz um transplante, coloca um coração novo e resolve tudo. Mas não é verdade, porque o coração transplantado também tem uma durabilidade. Durar por 5, por 10 anos, no máximo 15 anos, e aí talvez necessite um novo transplante.
No Brasil, que a gente já tem dificuldade de fazer o primeiro transplante, pensar em fazer um segundo transplante com uma pessoa é realmente muito difícil. A nossa equipe também foi mostrar o teste do coraçãozinho. Vinícius Purgato mostrou como é feito esse procedimento no Hospital da PUC. Acompanhe só. É um procedimento extremamente simples que leva aproximadamente 5 minutos para ser realizado. E quem está aqui comigo para mostrar como fazer o teste é o Emanuel Nunes, enfermeiro executivo da UTI neonatal do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas. Emanuel, todo bebê quando nasce tem que fazer esse teste, né? Sim, todos os bebês. Esse teste ele serve para a gente fazer o diagnóstico precoce da cardiopatia congênita, para fazer a investigação para ver se esse bebê tem alguma cardiopatia. Então, de 24 a 48 horas de vida é feito esse teste. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, aproximadamente de 2 a cada 1000 nascidos vivos desenvolve cardiopatia. E mais ou menos 30% desses bebês iam para casa sem esse teste. E aí tinha o agravo da cardiopatia. E aí, como era um diagnóstico tardio, isso teve uma piora no quadro da criança, a evolução ruim, né? Então o teste é muito simples. Qual que eu vou observar? Eu vou observar a diferença de saturação, que é a perfusão de oxigênio no sangue desse bebê, por meio da oximetria. Então, a gente começa com o membro superior direito, que aqui no caso já está colocado no bebê. Então, o membro superior direito, aqui ele saturando 96, você vai observar que vai chegar até 5%, tá? E agora que a gente sabe a saturação do membro superior, a gente vai comparar com a saturação do membro inferior. Se der uma alteração maior que 3%, a gente repete o teste depois de 1 hora. Se persistir, aí a gente tem que chamar o plantonista para solicitar o ecocardio. O ecocardio é como se fosse um ultrassom, que a diferença do ultrassom é que ele tem uma imagem que a gente consegue ver a coloração do sangue vermelho e azul. Havendo mistura de o lado esquerdo para o direito, a gente sabe que tem alguma cardiopatia. Então, esse exame é feito se esse primeiro teste aqui estiver dando alteração, tá bom? Muito bem, então a gente vai pegar agora e ver o membro inferior, tá? Então, vamos lá, Maria Vitória. Então, a gente vai tirar aqui, ó. Isso. Vamos expor o pezinho dela aqui. Opa. E eu coloco aqui a luzinha que vai fazer a leitura. E aí a gente vai comparar agora. Então, ó, viu 100%? Então a gente já... Aqui está dando essa alteração porque está se mexendo um pouquinho. É um bebê saudável, né? Já passou da fase de grave. Então qualquer movimento que ele faça altera o traçado. Mas ó, a gente pode comprovar que está 100% aqui. Então, um bebê que o teste dele deu normal. Então, Emanuel, qual a importância de realizar esse teste? A importância primordial é que a criança não vá para casa com a dúvida, né? É uma certeza que ela está indo para casa sem nenhuma dúvida de cardiopatia. Então, esse é o benefício, né? Porque o que acontece na fisiologia fetal, até 72 horas de vida, se ele tiver uma cardiopatia, ele pode se comportar de forma normal, porque a circulação fetal acaba, digamos assim, trazendo um certo, uma adaptação, né, fisiológica. Só que em 72 horas de vida, ele já começa a ter o padrão cardiológico normal. E aí, quando é normal e tem a cardiopatia, aí ele tem o agravo, né? Então, por isso que é importante o teste, para a criança não ir para casa sem esse diagnóstico, né, sem essa possibilidade de descoberta de uma doença. Legal, Emanuel. Então fica um alerta para as futuras mães para que não deixem de realizar o teste do coraçãozinho nos seus bebês. É um teste extremamente importante que pode até salvar vidas, Malu. Karina, a gente viu aí, doutor Fernando, também a importância deste teste do coraçãozinho. Inclusive, a Associação Pequenos Corações foi uma das que lutou para que esse teste ganhasse mais repercussão, mais conscientização e também dentro dos hospitais que ele passasse a ser mais valorizado, inclusive, né? Verdade, Malu. A gente começou a lutar pelo teste do coraçãozinho em 2011. Em setembro de 2011, mais ou menos. Então, a gente começou a disparar e-mails para os parlamentares do Brasil. A gente começou com os vereadores, pedindo ajuda para que eles implantassem o projeto de lei na cidade, nas câmaras municipais. E a gente começou a ter uma positividade muito grande, né? Os vereadores começaram a nos apoiar. Algumas cidades foram fazendo projetos de lei. Indaiatuba, que está aqui do lado,
Foi a terceira cidade do país a fazer o teste, a ter a lei do teste do coraçãozinho, aprovar. A segunda a ter a lei mesmo, e a primeira do estado de São Paulo a começar a realizar o teste do coraçãozinho, né? Então, para nós foi uma vitória, a gente foi ganhando os municípios, depois nós fomos partindo para os estados. Hoje nós temos em torno de 12 estados já que é lei estadual. E o ano passado nós ganhamos um presente maravilhoso no dia 11 de junho, né, que foi a portaria do Ministério da Saúde colocando o teste do coraçãozinho no rol de exames do SUS. Né? E o nosso dia 12 de junho é o dia da cardiopatia, então para nós foi um presente muito grande. Né? Só que assim, a gente ainda tem uma grande dificuldade de fazer com que esse teste realmente seja realizado em todo o Brasil. Muitos hospitais, principalmente da parte norte, nordeste, mais afastados, ainda não realiza. E é um teste fundamental para diagnosticar a cardiopatia congênita crítica. E, doutora, a gente viu, inclusive, no começo do programa, que fala dessa dificuldade de acesso. No Sudeste, a gente tem uma situação um pouco privilegiada, mas que muitas crianças que nascem com cardiopatia, elas não vão ter acesso à cirurgia. Por que isso é tão difícil? É questão de política pública mesmo, doutor? Acho que sim. Na verdade, existe uma situação que é a questão do custo dessas cirurgias. Elas não são baratas. No entanto, existe uma preocupação também no país para que se reduza a mortalidade infantil. Né? O Brasil, a mortalidade infantil faz parte de uma das avaliações em termos de qualidade de vida, em desenvolvimento humano, e o Brasil precisa reduzir um pouco mais a mortalidade infantil. Todos os tratamentos possíveis com grande número da população para a gente tratar doenças infecto-parasitárias foram realizados e hoje reduziram a mortalidade infantil a níveis que são baixos. Mas a gente não consegue abaixar mais porque começa então a ter problemas relacionados a cardiopatias congênitas, a malformações congênitas. Mas dessas malformações congênitas, as cardiopatias são as mais graves e que levam mais as crianças a óbito. Então, infelizmente, precisa-se ser investido dinheiro nisso, por mais que isso tenha um custo elevado, precisa ser investido para que a gente possa salvar essas crianças, para que o Brasil possa ter uma redução na mortalidade infantil. Esse é um objetivo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eles estão buscando essa redução da mortalidade no nosso Estado e isso, sem dúvida nenhuma, que deveria ser uma preocupação de todo o Brasil. A questão do custo tem a ver com o custo do procedimento em si e os cuidados dessa criança antes e após o tratamento. Agora, o diagnóstico, eu queria falar um pouquinho sobre isso, ele é fundamental. E esse teste do coraçãozinho, ele é um teste sem custo praticamente nenhum. Na verdade, existe um investimento para se comprar um bom aparelho de oximetria, porque não pode ser qualquer aparelho de oximetria, senão você começa a ter falsos positivos, você acha que está positivo e não está, ou falsos negativos, você fala que está tudo bem com a criança e não está, então isso pode acontecer. Então, se o oxímetro for um aparelho bom, você consegue, é um exame indolor, acho que foi comentado, né? É um exame que não tem nenhum exame a mais, você faz o teste para ver a oximetria. E se tem uma oxigenação mais baixa do sangue, que às vezes não aparenta, a criança não apresenta essa oxigenação mais baixa olhando a criança, você consegue fazer a suspeita do diagnóstico. E é só a suspeita do diagnóstico, mas isso faz com que seja feito um ecocardiograma e, tendo sido feito o ecocardiograma, o diagnóstico, então, da cardiopatia congênita. Faz a diferença, né? Hã? Faz a diferença. Faz, sem dúvida nenhuma que faz a diferença. O teste do pezinho, tão difundido no nosso país, ele é necessário você fazer um furinho no pé da criança, coletar um pouquinho de sangue, uma série de exames que tem custo. O teste do coraçãozinho, você coloca a oximetria no dedinho da criança, no pé, na mãozinha e vê o número que está mostrando lá. Então, realmente, não tem por que não ser feito. E, doutor, em casos que, infelizmente, esse teste não é feito por algum motivo, a mãe, ela consegue perceber alguns sinais na criança, algum sintoma de que ela pode ter algum problema no coração? Sim, existe uma situação que é uma situação que muitas vezes as mães reclamam da criança ficar cianótica, né, que é o termo que a gente usa, o termo médico, mas na verdade é ficar roxinha, ficar com menos oxigenação, então o lábio pode ficar, a ponta dos dedos, a orelha, e não necessariamente toda criança que fica roxinha quando chora, quando tem uma crise de choro ou de cólica, ela tem uma cardiopatia congênita. Mas aquela criança que se mantém com essa coloração da pele por mais tempo, ou uma criança que chora e demora muito tempo para recuperar a coloração normal, ela pode ter uma cardiopatia congênita.
Outra coisa também que é fundamental é quando você passa numa consulta com um pediatra para fazer a puericultura, né, que seria o exame normal do pediatra, a ausculta de um sopro. Então, se a criança tem um sopro cardíaco, é necessário ser feito um ecocardiograma, por mais que exista o sopro chamado sopro inocente, mas se essa criança não melhora isso, ou se essa criança tem algum sinal a mais, uma criança mais cansada, uma criança que para mamar fica roxinha, uma criança que não ganha peso, essa é outra coisa também que é muito importante ser falado, a criança que tem dificuldade em ganhar peso pode ter uma cardiopatia congênita associada. E doutora, a gente já está chegando ao final do programa, mas antes de encerrar, algumas pessoas relatam o diagnóstico da cardiopatia mais tardiamente, não necessariamente logo após o nascimento, mas durante uma fase da infância ou até mesmo na vida adulta. Como que é feito o diagnóstico nesses casos? O tratamento também é diferente? Como que funciona? Sim, se você tem uma suspeita da cardiopatia congênita, é feito o ecocardiograma e você descobre que existe um problema, algumas vezes esse problema já está com outras complicações. Então, muitas vezes não fica só com o ecocardiograma, o diagnóstico, é necessário ser feito um cateterismo cardíaco algumas vezes para poder fazer avaliação de pressões no coração, fora do coração, pressão no pulmão, para a gente programar o tratamento cirúrgico. Às vezes tomografia, às vezes ressonância, exames mais complexos. Então, por isso, o diagnóstico mais precoce, sem dúvida nenhuma, que ele é melhor. Mas o tratamento ele é possível em qualquer idade. Infelizmente, algumas crianças que já estão adolescentes ou até adultos podem estar com problemas sérios e esses problemas sérios às vezes são mais difíceis de serem controlados. Mas que o tratamento é possível, ele é possível. Existem adultos sendo operados de cardiopatia congênita, existem adultos que são operados depois de 2, 3 cirurgias no período da infância, ainda tem que fazer outras cirurgias, aqueles casos que a gente estava comentando que não existe uma cura. Existe uma necessidade de um acompanhamento e novas cirurgias no futuro. Doutor Fernando, Karina, obrigada pela participação hoje aqui. Karina, antes de encerrar, eu só queria que você deixasse o site, o telefone da Pequenos Corações para alguém que tem alguma dúvida, quiser tirar mais informações sobre essa doença ou até buscar o apoio da associação para que eles possam entrar em contato com vocês também. Não, a Pequenos Corações é como eu disse, né, uma associação que está aqui para acolher. Né? Então, se a pessoa tem algum problema, descobrir um diagnóstico precoce ou até mesmo tardio, é só entrar em contato com a gente. Nós temos o site, www.pequenoscorações.com ou o e-mail contato@pequenoscorações.com. A gente está lá para ajudar, para apoiar, para acolher, para dar o primeiro abraço, né, de que você não está sozinho. Karina, doutor Fernando, obrigada mais uma vez. Perfeito. Esse programa e outras produções da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Você também pode conferir os nossos materiais no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.